Sejamos justos. Dê a César o que é de César, a Barcelos o que é de Barcelos. Ele não enganou ninguém. Desde o início foi uma tragédia anunciada. Chegou chegando, se achando. O problema é que quem muito se acha, acaba se perdendo. Ele não escondeu acreditar ter sido a palavra malandragem criada para homenageá-lo. Ele se acha o mais malandro de todos, mas consegue cometer um pecado capital, porque a sabedoria popular consagrou que o verdadeiro malandro é aquele que não considera otários aqueles que o cercam. O seu total desconhecimento no administrar um clube logo saltou aos olhos. Ele imaginava que poderia comandar o Internacional seguindo as mesmas regras usadas por gestores da política, e são campos totalmente diferentes. Entrou chutando o balde e não respeitando uma lei absoluta do futebol, do esporte coletivo. Time que está ganhando não se mexe. Antes de assumir, na temporada anterior, o Internacional estava no meio do ano assim, gramando, patinando. Foi quando Abel assumiu a equipe e levou o Inter a um vice-campeonato nacional. Algo assim que nem os mais otimistas colorados imaginavam. E, teoricamente, na cabeça de qualquer pessoa pensante, Abel renovaria, já que seu contrato vencia no final daquele ano, e continuaria sendo treinador. Para Barcelos, não. Ele demitiu o Abel para trazer o seu primeiro gringo. Ele queria o Internacional falando espanhol no vestiário. O primeiro fracassou, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, até que de repente caiu a ficha. O time estava atolado. Os jogadores não falavam a mesma língua dos treinadores. Aí ele trouxe Mano Menezes. E Mano Menezes, em 2022, repetiu o milagre de Abel e levou o Inter do buraco sem fundo até o segundo lugar no Brasileirão. Ramírez, ao desembarcar em Porto Alegre, foi apresentado por Barcelos e pela mídia gaúcha como um fenômeno, treinador que estava chegando para se perpetuar no cargo e fazer história no Beira-Rio. Hoje, o incomparável técnico espanhol treina o Sporting Gijón, 15º colocado na segunda divisão da Espanha. Mas nessa troca de gringos, veio em paralelo a dívida. Porque o presidente colorado já assumiu o clube endividado, uma das maiores dívidas entre os grandes do futebol brasileiro. Então se acreditava que ele iria poupar, ele iria fechar as torneiras, parar com os gastos, aceitar a realidade do clube, montar um time mediano que garantisse ficar ali na zona intermediária, sem perigos de quedas, mas também sem sonhos muito altos. Em 2, 3 anos ele sanearia as despesas e começaria assim a tentar galgar degraus maiores. Só que não foi o que ele fez. Ele, numa insanidade, leia-se leviandade, apostou no título se paga com título. Ou seja, vou montar grandes equipes, vou montar times caros, em compensação os títulos virão, premiações entrarão, os sócios irão se multiplicar porque a torcida estará empolgada, estádio cheio, jogadores valorizados. Tudo lindo. Só que contou com o ovo no entrepernas do fiofó do galináceo. Não é por aí, porque administrar nada tem com jogar. Gerir, o verdadeiro gestor sabe que não se aposta o dinheiro de um clube, de uma instituição, de uma empresa. Tem que investir com os pés no chão. E a dívida colorada só fez crescer. Dívida alta, sem dinheiro no caixa, atrasos começaram. O Internacional começou a ser conhecido como aquele clube que só paga na justiça. É uma fama muito ruim, independente do setor. Aqueles que saíam do time faziam acordos para receberem valores por quebra de contrato, por indenização, tudo parcelado, só que o Inter não cumpria. Jogadores que eram contratados também eram comprados fiados, mas o Inter não pagava. O que parecia ruim era muito pior. Sofá de Pobre dizia: o Internacional está com salários atrasados. Nossa, levava pedrada de todo lado, os colorados entravam, é fake news, é coisa de gremista, é canalzinho que tem que ser denunciado. Até que a greve surgiu. Ali escancarou a realidade. Não aqueles colorados que acusavam, ó,
para variar, esqueceram do assunto e desviaram o foco para as mesmas frescuras. Arerê, Grêmio não tem mundial, Grêmio não tem estádio. Sabe, a impressão que dá é que a torcida colorada está hipnotizada. Ela criou um mundo ideal e se nega a aceitar a realidade. Nietzsche, nós já falamos muitas vezes aqui, conseguiu definir esse fenômeno. É muito mais fácil aceitar uma mentira do que ter que encarar a realidade. A verdade é dura. E de repente, os colorados, se olharem para dentro de si, olharem para o clube e perceberem que realmente aquela grandeza que só eles enxergam não existe mais, eles poderão surtar. Porque terão que aceitar que dedicaram a vida para defender uma mentira. Então a tal greve, ela desmoralizou publicamente o clube. Era hora de Barcelos entender, eu tenho que parar com essa ciranda. Não. Ele viu aqueles que organizaram o que foi chamado de greve, mas na verdade foi um motim, porque eles ameaçaram não entrar em campo, o presidente correu lá, negociou o pagamento, os jogadores aceitaram voltar atrás. Mas ele optou por outro caminho. Ele não pagou o combinado e mandou embora todos aqueles que foram apontados como líderes do movimento. Então saíram Taisso, Moisés, Edenilson, Alan Patrick. Aí alguém dirá, mas esses caras já não estão mais rendendo dentro de campo, pode até ser. Mas eram líderes de vestiário. Eles garantiam a estabilidade do grupo. Quando eles saíram, a maionese desandou. E aí entramos em 2023. Mano fez um belo trabalho na temporada anterior. Mas pegou um grupo montado. Pegou um grupo que tinha um zagueiro como Cuesta, que também foi colocado na relação de personas não gratas. Eles ousam ir contra a direção para exigir salário em dia. Ora, empregado tem que agradecer por ter emprego. O patrão paga se tiver dinheiro, se não tiver, o empregado que espere. Essa é a mentalidade. E Mano já não tinha mais um elenco, porque os grandes foram embora e as peças de reposição não foram no nível esperado. Mas mesmo assim o marketing colorado falava: 2023 é nosso ano, somos melhores em tudo, favoritos a tudo, quem veste a camisa do Internacional é só o melhor, o suprassumo do futebol. Se o porteiro do clube entrar em campo vestindo a 9, ele será o porteiro centroavante maior do mundo. Essa é a cabeça deles. Copa do Brasil? Copa do Brasil vai ser de letra. Nós vamos ganhar essa copinha. Campeonato Gaúcho, então, vai ser uma festa. O Nanico do Grêmio está vindo da segunda divisão, o time deles não dá nem para saída. Estão comprando um monte de velho. Brasileirão, vamos ficar no topo e a Libertadores é nossa. Perderam o Gauchão, eliminados dentro de casa pelo Caxias nos pênaltis. Foram eliminados na Copa do Brasil, dentro de casa, perdendo para o América nos pênaltis. Na Libertadores pegaram um grupo muito fraco, sofreram para chegar nas oitavas de finais. E no Brasileirão, matematicamente falando, eles estão com pontuação 24 na 18ª rodada, que é a pontuação de quem luta para não cair e chega no final do campeonato ali, ó, a 2 pontos, 3 pontos no máximo da segunda divisão. Ou seja, é pontuação para não chegar a lugar nenhum, talvez nem na Sul-Americana. Ah, mas que é isso? É muito cedo, tem todo um turno pela frente? É! Mas a realidade de hoje mostra a situação complicada. O time só joga um tempo, no outro morre. Ah, é preparação física, é falta de estrutura? Não se sabe. A certeza é que o time não acontece nos 45 minutos finais. Eles estão com 24 pontos, graças a milagres de John, alguns erros de arbitragem, erros em seu favor, e também o sobrenatural de Almeida. As vitórias que eles têm conquistado, os pontos, os 24, estão bem além da qualidade do futebol que apresentam, por incrível que pareça. No jogo contra o Vasco, os vascaínos perderam um gol no finzinho, que não tem explicação. O cara estava dentro do gol, dentro da pequena área, só chutar reta e chutou assim, enviesado, pro John defender. O mesmo aconteceu contra o Bahia. Nossa, contra o América em Minas, eles foram esmagados
Terminaram o primeiro tempo perdendo de 1-0 com o América amontoando uma quantidade astronômica de gols perdidos. No final, em 2 jogadas isoladas, viraram o jogo. Contra o Flamengo, em casa, levaram um baile. Começaram perdendo por 1-0, o mesmo fenômeno. Empataram numa jogada isolada. E aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, o chute assim, sabe? Tipo lençol freático, sem ângulo, entrou na gaveta e ganharam o jogo. E tem muitos exemplos a mais. O Internacional hoje, do que foram as partidas disputadas, era para estar ali com 18, 19 pontos, ou seja, na cara do Z4. Essa é a realidade do Inter. Mano tinha que ir embora, mas ele não ia, por quê? Porque Barcelos, o malandro Barcelos, estava fazendo de tudo para forçar o treinador a pedir demissão. Se o treinador aceita, pede demissão, não aguenta a pressão, ele deixaria de ganhar um caminhão de dinheiro. Seria mandado embora, tem que pagar na íntegra. E era dinheiro. Só que Barcelos batia de frente com um cascudo, né? Um macaco velho. Mano aguentou a pressão. E saiu com uma promessa de pagamento parcelado de uma indenização milionária. De onde o Internacional vai tirar dinheiro, não se sabe. Que não vai pagar pontualmente, isso é certo. É certo porque também não pagou pontualmente D'Alessandro, que já ameaça entrar na justiça. Não pagou pontualmente a compra de Bustos do Independiente. Só que os argentinos não ameaçam, entraram na justiça. O Inter tem 3 meses para pagar essa dívida, senão vai ter problemas com a FIFA. Aquele famoso Fanderban, sei lá como é que chama, eu sei que é pepino do grosso. Ah, mas a dívida com o Independiente é só 2 milhões. Não, é só 2 milhões. Com o D'Alessandro é só 6 milhões. Com o Saravia é só 4 milhões. Com aquele técnico espanhol que veio aqui, chegou como o grande bambambam e não fez absolutamente nada, o Ramírez, é mais tanto milhões. Veja, o conjunto da obra é fortuna. E o Inter hoje tem a segunda dívida do Brasil entre os grandes clubes. A primeira é do Atlético Mineiro, que fatura muito mais que o time colorado. E agora está entrando numa SAF meio suicida. Ah, mas tem Corinthians, tem Flamengo, mas nem se compara a arrecadação desses grandes clubes lá de São Paulo, de todo mundo quer investir neles, porque a vitrine, o mercado consumidor é maior. Então o Internacional hoje deve como grande e fatura como pequeno, porque os seus sócios estão diminuindo e as rendas também. E agora vem o River Plate. Só que às vésperas do jogo decisivo, o Inter já começa a perceber as bobagens que fez nessa janela de contratações. Trouxe Valência por um caminhão de dinheiro. Fala-se entre 1.300.000 e 1.500.000 por mês. Bruno Henrique, que também vai ganhar muito. E o goleiro Rocher, o salário é tão grande, o salário anunciado, que o Grêmio desistiu, porque não ia fazer essa loucura. E eu não vou falar os valores aqui, porque não tenho certeza absoluta. Porque são tão absurdos que se forem reais, aí a vaca foi pro prédio mesmo. Falam, não é uma informação, é só o que vem do Beira-Rio, assim, tipo zum, no silêncio, porque lá impera a ditadura, que Deus o livre que alguém fale alguma coisa que chegue nos ouvidos de Barcelos, é rua. Falam numa folha de pagamento de mais de 18 milhões de reais por mês, o Inter não tem esse dinheiro. E que só esses novos contratados são responsáveis por 30% do valor. Vejam, se confirmado, é um absurdo. Não só para a parte financeira, mas também para o ambiente. Ué, por quê que nós vamos ganhar menos para encher o bolso desses recém-chegados de dinheiro? E outra, Valência está demonstrando que todo mundo sabia que ele era. Ele é um problema fora de campo, ele é estrelão, ele não aceita nada, ele é o cara. E às vésperas do jogo contra o River, já arrumou confusão com um coordenador técnico e com o Luiz Adriano dentro de campo, na cara da torcida, e não respeita nada nem ninguém. Ele se acha o rei, o bambambam, porque foi goleador num futebol turco. Essa é a realidade do Internacional. E agora vem o River Plate. O Grêmio vai enfrentar o Flamengo. Copa do Brasil, eliminatório. Mas o Grêmio, se perder, se não passar, vai ser triste. Claro, todo mundo queria ir para a final, o dinheiro que entraria é maravilhoso, mas a torcida gremista sabe, o Flamengo é favorito, o Flamengo é mais time. O Grêmio terá que jogar uma partida épica para conquistar essa classificação. E se ela não vier, o torcedor gremista não se sentirá enganado, porque a diretoria jamais prometeu nada. Muito pelo contrário, sempre disseram, será um ano difícil, com pouco dinheiro, é um ano de reconstrução, vamos montar um time dentro das competições.
Então os objetivos são modestos. Quem sabe conquistar um gauchão? Conquistou. Quem sabe conseguir uma classificação para uma Sul-Americana ou até mesmo uma pré-Libertadores, mas antes se garantindo na Série A, fugindo do drama do rebaixamento. O Grêmio está no G4. Em Copa do Brasil, quartas de finais serão assim uma grande conquista. O Grêmio está na semifinal. Então o gremista, ele está consciente. Ele está sabendo. E mesmo que o Grêmio caia, já conquistou muito mais do que prometeu. Já o Internacional, não. O Internacional, a diretoria prometeu. Prometeu conquistas, prometeu títulos. Prometeu a volta da volta olímpica. Só que agora, a última chance de manter viva essa promessa é o River Plate. Se o Internacional não passar, a torcida vai cobrar. Porque até agora, eles brincaram de acreditar em Barcelos. Só que se o Inter não passar, nem o mais ingênuo dos torcedores irá aceitar que ainda há uma chance. Mas mesmo assim, Barcelos ou Malandro tem uma carta na manga. Se o Inter não passar, ele vai anunciar SAF, Internacional passará a ser futebol empresa. Desviará o foco da eliminação na cabeça dele. E acalmará a torcida, que voltará a acreditar no milagre. Só que, olha, o brasileiro se caracteriza por ser desinformado ou por querer acreditar naquilo que é verdade. Então, SAF é uma tendência mundial. Mas não quer dizer que ao se transformar em SAF, o clube se tornará um vencedor. Primeiro, se todos os clubes se tornarem SAF, que é o que deve acontecer com raras exceções, só existe um título a ser disputado. Não podem todos ser campeões. Então a SAF se tornará o que hoje é a administração do futebol. Na era clubes, ganha o mais bem administrado, o mais estruturado. Na era SAF, o sucesso dependerá de quem comprar o departamento de futebol e com qual intenção. Ah, o grupo City vai comprar o futebol do Internacional? Primeiro, se comprar, comprará barato, bem abaixo do que vale. Em outras palavras, aí Barcelos não vai querer solucionar o problema colorado, e sim se livrar dele. Agora, se o City entrar, o Internacional não será um novo Manchester City, não. Eles entram para fazer o clube sul-americano de laboratório, de pensar jogadores para levar para o foco deles, que é o Manchester. E também para trazer o que não deu certo lá para cá. Então não adianta ser grande, depende do que quer realizar no clube. Já tem o problema também de ter uma SAF de alguém com bala na agulha. E segundo dizem, a SAF que Barcelos irá querer anunciar como a volta por cima é com gente que não merece assim tanto crédito. Então, se acontecer mais esse desmando, vamos pensar no pior. Inter eliminado da Libertadores. Torcida revoltada. Barcelos anuncia a SAF. Vende para um grupo sem bala na agulha. No final, quando todos forem SAF, o Inter será uma SAF mais fraca. E aí, vai apenas trocar de nome. Vai apenas trocar a